Olá, eu sou a Shirley, sou consagrada da comunidade de Amigos de Jesus e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre ser um profissional do reino. Eu não sei se é uma realidade que você vive, se você conhece, já ouviu falar, mas eu gostaria de contar como foi o meu processo em conhecer essa realidade e me tornar um profissional do reino. Bom, quem eu sou profissionalmente? Eu sou graduada em administração, pós-graduada em docência para educação profissionalizante e atualmente sou graduanda em pedagogia e pós-graduanda em psicopedagogia. Sou ex-bancária concursada, já trabalhei no reforço escolar para crianças, com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e nos últimos 7 anos trabalhei como docente de educação profissionalizante. Na época da minha faculdade eu conheci o projeto Universidades Renovadas e dentro da faculdade existiam os grupos de orações universitários. Foi lá que eu conheci pela primeira vez essa expressão. Então, qual era o sonho daqueles jovens que estavam à frente desse projeto? Assim que se formassem, colocarem a profissão a serviço, independente da profissão que iriam se formar. Então, naquele momento, foi plantada uma sementinha no meu coração desse desejo de colocar a minha profissão a serviço de Deus. Não sabia como, não sabia onde, não sabia quando, mas naquele momento foi colocada essa semente, esse desejo de ser de Deus também na minha profissão. Nesse mesmo ano eu conheci o Fernando e a Kelly, a comunidade Amigos de Jesus, e iniciei o meu caminho vocacional. Durante o meu caminho eu recebia várias formações, como o que eram as novas comunidades, o que era um carisma e também formação sobre os santos baluartes da comunidade. Baluartes são aqueles santos que são exemplos para aquela comunidade, o modo de vida como viveram, como se entregaram para Deus. E nessa época, na comunidade de Amigos de Jesus, São José estava em pauta. Tanto que a comunidade se chamava Comunidade São José e Santa Teresa de Ávila. Então, quando eu olhava para a figura de São José e via um homem de Deus e também na sua carpintaria, aquela sementinha que tinha sido plantada lá no grupo de oração universitário, ela só crescia cada vez mais dentro de mim. Então, no final desse caminho vocacional, eu decidi dar um ano da minha vida para Deus, me tornei membro aliança. Eu continuava morando na casa dos meus pais, exercendo o meu trabalho, mas estava disponível para a comunidade nas missões e recebia a formação dela. Durante esse mesmo ano, aconteceram 2 situações na minha vida. Uma que eu estava sendo promovida no banco onde eu trabalhava, estava indo para um cargo comissionado e na contramão eu estava recebendo um convite de Deus. Aconteceu um evento das novas comunidades, onde Fernando participou, com outros fundadores, cofundadores e membros mais antigos de comunidades mais antigas também. E nesse encontro o Fernando teve a oportunidade de conhecer e conversar com o Eto, que era administrador da Canção Nova, e ele teve a ousadia de fazer um pedido para mim. O Fernando pediu para o Eto para que eu fizesse um estágio na Canção Nova como administradora. Bom, eu não sei se depois disso a Canção Nova teve outros estagiários nessa condição, mas para mim foi um grande presente de Deus através dessa ousadia do Fernando. Por quê? Quando eu lá cheguei, eu tive a oportunidade de conhecer todos os setores de gestão da comunidade, marketing financeiro, comercial, o jurídico, a escrituração, os setores de comunicação, rádio, televisão, e eu me encantava com a qualidade e a competência daqueles profissionais. Então eles eram os melhores e faziam o melhor, porque eles faziam para Deus. Então o que me encantava é que eles realmente estavam ali para servir a Deus através de atividades práticas do mercado de trabalho. Então eu não lembro mais quantos dias que durou esse estágio, mas eu sei que ele foi intenso e aquele desejo do meu coração ele estava agora latente. Eu de fato queria ser uma administradora de Deus. Já estávamos no finalzinho desse ano e aí a comunidade me fez um novo convite para iniciar a comunidade de vida. Então tudo era muito novo para nós. Então agora eu ia sair da casa dos meus pais, deixar o meu trabalho e ser missionária em tempo integral. Então o Fernando e a Kelly confiaram a mim, porque eu tinha a formação em administração, o financeiro da comunidade. E muito timidamente eu comecei a exercer essa função. Por que timidamente? Porque eu não tinha experiência, apesar da graduação,
nunca tinha trabalhado na área, era extremamente insegura, medrosa e pessimista. Então, a comunidade teve um grande trabalho comigo, mas foi um momento em que eu fui muito moldada por Deus. Por quê? Eu era formada e ensinada que para eu exercer qualquer função prática ali da comunidade, eu tinha que rezar. E aí é que eu fui entender o que é ser um profissional do reino realmente. Então, quando eu enfrentava os desafios da comunidade, nessa época a comunidade ela vivia exclusivamente de doações, então de certa forma eu tinha que administrar a providência, o dinheiro que chegava ali, entre aspas, e tentar ser criativa em buscar meios para que a comunidade também pudesse se sustentar. Então, quando eu vi esses desafios, o Fernando e a Kelly me convidavam a rezar, porque não existia uma outra forma de eu escutar a Deus e nem servi-lo se não fosse através da intimidade, da amizade com Ele. Então foi um tempo que eu cresci muito e que eu aprendi que trabalho e oração deveriam ser uma coisa só. Então aquela experiência, aquela amizade que eu tinha com Jesus na minha vida pessoal, eu deveria traduzi-la na vida prática, nos meus afazeres do dia a dia. Nesse mesmo tempo eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária em reforço escolar com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem porque viviam várias situações de vulnerabilidade. E mais uma vez eu me vi muito limitada e muito incapacitada, porque eu não tinha experiência nenhuma na área e também por causa da situação daquelas crianças, que aquelas crianças viviam. Então eu levei aquilo que eu tinha aprendido com o financeiro para esse reforço escolar. Eu rezava, eu pedia a Deus que me desse criatividade, que me desse amor, que me desse sabedoria, que me desse paciência, tudo aquilo que naquele momento eu precisava para estar ali com aquelas crianças. No final de 5 anos, eu decidi voltar para a comunidade Aliança e aí eu me vi em uma grande encruzilhada. Por quê? Eu estava voltando para o mercado de trabalho, mas eu não poderia e nem queria voltar da mesma forma. Tudo aquilo que eu tinha experimentado em ser uma profissional do reino, em trabalhar para Deus, eu queria traduzir isso agora voltando para o mercado de trabalho. A única realidade que eu conhecia era o mercado bancário, mas eu decidi não voltar para essa realidade, apesar de ter sido o primeiro convite que eu recebi quando eu voltei, mas eu queria algo diferente que eu realmente pudesse traduzir no meu trabalho a minha amizade com Deus. Escolhi trabalhar como docente em educação profissionalizante e fiz muitas experiências em sala de aula. Várias vezes eu fui para o quadro escrever alguma matéria e naquele momento eu pedia ao Espírito Santo que me desse sabedoria para resolver alguma situação de dificuldade com o aluno ou entre eles, e eu vi a graça de Deus acontecer muitas vezes dentro da minha limitação humana. Muitos intervalos eu não fiz porque eu parava para escutar um aluno de alguma situação difícil que ele estava vivendo na família, em casa, e nesse tempo eu realmente pude testemunhar com a minha vida, a minha fé e a minha amizade com Cristo. Não necessariamente eu falava de Jesus nas aulas, mas eu ensinava sobre os valores, como era ser um profissional ético, um profissional competente, um profissional justo. E muitos alunos depois vieram, ou quando o curso terminava, ou durante o curso mesmo, me falar que tinham aprendido a serem diferentes com os pais, em casa, por causa daquilo que eles aprendiam em sala de aula. Eu também fazia a oração do Pai Nosso para começar as minhas aulas, apesar de lidar com alunos que eram espíritas, protestantes, maçons, que viviam ali com os orixás, ateus, são várias realidades, mas eu iniciava as minhas aulas com uma oração e muitos também vieram falar que tinham aprendido a rezar, que tinham aprendido a falar com Deus através daquele pequeno momento de oração. E isso é gratificante porque nada disso é mérito meu e eu reconheço isso. E eu reconheço que quando nós nos abrimos à graça de Deus, o Espírito Santo trabalha em nós onde nós estamos plantados e da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele precisa. Bom, na comunidade a gente tem vários profissionais, temos cabeleireira, temos maquinista, bombeiro, confeiteiras, vendedores, professores.
e cada um deles tem a oportunidade de levar para a vida profissional aquilo que eles vivem na intimidade com Jesus. Como é então ser um profissional do reino? Ser ético, falar sempre a verdade. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas e tenho alguns irmãos de comunidade para dar alguns exemplos. Uma delas era secretária de um gerente que várias vezes a obrigava a mentir porque ele não queria atender uma ligação e falar que ele não estava, que estava em reunião. E essa pessoa, como ela sabia que mentir era errado, ela falava a verdade. E esse chefe começou a direcionar esses pedidos para outra secretária, porque sabia que aquela ali não iria mentir. Então ela testemunhava com a sua vida o que era ser verdadeiro. Temos uma professora de biologia que, quando ela vai falar, por exemplo, de sexualidade, ela não ensina para os alunos que os métodos contraceptivos são os métodos corretos e o que a igreja orienta. Ela ensina que castidade é o que deve ser vivido. Então os alunos dela sabem a verdade, porque escutaram que a castidade é que é o desejo do coração de Deus. Tem vários exemplos que eu poderia enumerar aqui, mas nós somos convidados em pequenas atitudes a testemunhar a nossa fé e os ensinamentos da igreja. Então, ser um profissional do reino não necessariamente é trabalhar como voluntário numa ONG ou numa instituição religiosa. Claro que eu posso ser um profissional para Deus nessas situações, mas se nesses exemplos que eu dei eu sou mal-humorado, eu não sou coerente com as minhas atitudes, eu estou dando um contra-testemunho. E eu posso ser um profissional do reino em qualquer local que eu trabalhe, em qualquer profissão que eu exerça. Para terminar, eu gostaria de deixar uma passagem que sempre me incomodou, e justamente porque caiu no meu aniversário, que era a passagem de Maria e Marta. Então, é claro que eu sempre me colocava na figura da Marta, que estava ali agitada com os afazeres, preocupada com várias situações, e me sentia muitas vezes incompreendida por Jesus. Porque quando Marta está ali fazendo o que deveria ser feito e Maria está aos pés de Jesus ali escutando, Marta pergunta para Jesus: tu não te importas que a minha irmã fique aí e não me ajude? E quando o Senhor responde que Maria tinha escolhido a melhor parte, que ela não seria tirada, eu ficava extremamente irritada, porque eu me perguntava, então quem é que vai fazer o trabalho? E somente depois eu fui compreender que escolher a melhor parte não é deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Escolher a melhor parte é fazer com Jesus, em tudo estar com Jesus. Então eu estou com o Senhor ali na intimidade, aos seus pés, mas eu preciso estar também com o Senhor no meu cotidiano, no meu dia a dia. Bom, é isso que eu gostaria de partilhar. Não sei qual é a realidade difícil que você está vivendo no seu trabalho. Não sei se o trabalho que você vive também não te permite testemunhar Jesus, e aí fica uma reflexão: será que esse trabalho me leva para Deus? Será que eu edifico o Senhor nessa situação? Mas que você possa também, nas dificuldades e labutas do dia a dia, trabalhar com Jesus, escolher a melhor parte, porque tudo fica mais leve e porque tudo também faz sentido e a nossa vida é feliz. Bom, se você tiver gostado desse vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece, ajuda-nos a crescer nesse canal, para que a gente possa levar vários outros vídeos, várias outras formações e testemunhos para muitas outras famílias. Muito obrigada, fica com Deus. Um grande abraço.